Capítulo 14. A esperança da glória. Qual é a nossa esperança? Como cristãos, o que é que estamos esperando e desejando? Para um cristão, a esperança faz grande parte de sua experiência. Junto com a fé e o amor, é uma das três coisas que permanecerão. 1 Coríntios 13, versículo 13. Mas o que é ela? No que consiste? Essas são as coisas que estaremos discutindo neste capítulo. Paulo ora para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Efésios 1, versículo 18. Isto é verdadeiramente o entendimento de que necessitamos. Todos nós necessitamos de uma maior revelação sobrenatural referente às coisas maravilhosas de Deus. Precisamos que nossos olhos espirituais sejam abertos para que possamos ver. Precisamos olhar profundamente dentro de seu maravilhoso plano. Então, com essa visão ardendo em nós, entregarmos-nos completamente a Jesus para que seus propósitos possam ser cumpridos em nós. Entretanto, antes que possamos realmente saber o que é a nossa esperança, pode nos ser necessário abandonar algumas coisas que podem substituir aquilo que é genuíno. Precisamos libertar nossas mentes de qualquer mito ou mentira que nos dão um conceito humano, mas não revelação espiritual. Qualquer compreensão que não seja verdadeira irá bloquear nossa capacidade de receber aquilo que é verdadeiro. Qualquer conceito que não flua do trono de Deus, mas sim da mente dos homens, certamente nos impedirá de ver sua verdade. Quando pensamos que já sabemos tudo, nossas mentes se tornam cheias e satisfeitas, tornam difícil para nós recebermos qualquer coisa a mais. Conforme afirmamos muitas vezes neste livro, nosso Deus, gratuitamente, ofereceu a todo aquele que quiser a oportunidade de receber a sua própria vida eterna. Uma vez que possuímos sua vida, estamos aptos a crescer espiritualmente até chegar ao que Ele é, tornando-nos filhos maduros. Então, sendo assim transformados, somos preparados para entrar em uma união de sagrado matrimônio com o nosso Criador. Portanto, a verdadeira mensagem do Evangelho é uma mensagem a respeito do nosso destino, é sobre quem ou o que podemos nos tornar, é sobre uma mudança de vida radical, de algo terreno para algo sobrenatural e glorioso. Subtítulo: A Nova Jerusalém. Hebreus 12, 22 diz: Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e às incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. Na eternidade, vivendo na nova terra, não haverá necessidade de qualquer tipo de casa terrestre. Não precisaremos dormir, já que não haverá nenhuma noite nem fadiga. Apocalipse 21, 25. Portanto, quartos não serão necessários. Não precisaremos fazer comida. Portanto, cozinhas não serão necessárias. Não precisaremos usar o banheiro. Consequentemente, este lugar também será desnecessário. Não haverá necessidade de privacidade, já que tudo será aberto e exposto a todos. A Nova Jerusalém será inteiramente transparente e clara como cristal. Apocalipse 21, 11. Não há nada escondido lá, não haverá paredes interiores divisórias ou cantos escuros nos quais se esconder. Também não haverá lugar para dar uma escapadinha e fazer algo que você não quer que os outros vejam. Não haverá desejo de ter alguma privacidade dos outros ou do próprio Deus. Se isto não atrai você,
Talvez você ainda tenha em seu coração áreas de pensamentos e desejos que não foram trazidos à luz de Deus. Talvez você tenha necessidade de mais um trabalho de limpeza do Espírito Santo para trazer tudo o que está em seu coração para a luz. Quando nosso Senhor chegar, toda a resistência, toda a hesitação da nossa parte, em termos de intimidade com Ele, serão completamente expostas. Todo medo, toda rebelião em nossas almas ou a falta de amor por Ele e somente por Ele se tornarão totalmente óbvios para todos nós. Hoje, nós o vemos somente através de um espelho obscuramente. 1 Coríntios 13:12. Então, naquele dia, o veremos face a face. À luz pura de sua face, tudo será visto exatamente da maneira como é. Subtítulo: Jesus está vindo para a sua noiva. Jesus está vindo para a sua noiva, está vindo para aquela com a qual vai se casar. Isto nos fala de uma grande intimidade. Cantares 1:4 diz: o rei me introduziu nas suas câmaras. Mas que câmara é esta? É o seu escritório? Poderia ser a sala do seu trono? Não, é o seu quarto de dormir. Esta figura de linguagem nos fala de uma intimidade sem igual. É o uso de uma linguagem humana para descrever nossa futura união espiritual com Cristo. Lá não haverá segredos, não haverá nada escondido ou encoberto. Você se lembra do capítulo 1, quando falamos sobre o primeiro casamento, o matrimônio de Adão e Eva? Lá naquele capítulo profético sobre o futuro casamento, a palavra de Deus diz que estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. O que isto significa para nós? Isto se refere ao assunto que estamos abordando. Fala de estar completamente sem cobertura, isto é, que tudo está inteiramente aberto, exposto à luz do dia. Apesar daquele estado de nudez, eles não estavam envergonhados. Isto é porque eles não tinham nada a esconder. Todavia, quando eles pecaram, o grande conforto de abertura e transparência desapareceu. Por causa de seu pecado, subitamente, eles sentiram um impulso de se cobrir e de se esconder. E você? Você está vivendo hoje nesse mesmo tipo de transparência e intimidade com Ele? Você trouxe tudo à luz dele para que ele pudesse examinar e julgar? Você está diariamente vivendo neste tipo de nudez espiritual com ele? Se não estiver, então você se sentirá embaraçado e irá querer se esconder. 1 João 2:28. Você estará cheio de medo de encontrá-lo, sabendo que tudo será exposto. Muitos cristãos insistem que estão esperando ansiosamente pelo dia da volta de Jesus. Eles gritam, cantam e oram pela sua chegada. Contudo, quando o céu se abrir e ele começar a aparecer, muitas dessas pessoas correrão a procurar um lugar para se esconder. Subitamente se darão conta de sua verdadeira condição interior. O pecado que estiveram escondendo deles mesmos e também dos outros rapidamente se tornará óbvio. Qualquer representação na igreja ou fingimento de estar no estágio espiritual superior ao que realmente estão será salientado totalmente à luz de sua face. Isaías 33:14 diz: os pecadores em Sião se assombram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Na Nova Jerusalém não haverá necessidade de dinheiro, não haverá ninguém tentando usar as necessidades dos outros para se enriquecer. Não haverá ninguém que tenha necessidades ou alguém que esteja ansioso para ter mais do que o outro. De fato, não teremos necessidade do que quer que seja. O próprio Deus será tudo o que queremos ou precisamos ter. Lá ninguém precisará ou desejará
passatempo ou prazer sensual. Qualquer dessas diversões só iria nos distrair da presença maravilhosa de Deus. Não estou dizendo que não haverá prazer de qualquer espécie. Na verdade, estou bem certo que estar com Jesus será a experiência mais agradável que alguém possa imaginar. Seguramente em sua presença há plenitude de alegria e à sua destra, delícias perpetuamente. Salmos 16:11. É que estes prazeres serão diferentes, serão espirituais e não terrestres. As coisas e os prazeres desta terra, aos quais estamos tão desesperadamente apegados, serão nada para nós e mesmo hoje são nada em comparação com o que Deus tem para dar. É nosso privilégio hoje ter uma degustação ou uma pequena amostra destas realidades espirituais. Aqui e agora podemos aprender como saborear o próprio Deus. Subtítulo: Nossa grande recompensa. É certamente verdade que Jesus nos ensinou a armazenar tesouros no céu, Mateus 6:20, e também que nossa esperança está preservada para nós no céu, Colossenses 1:5. Há um outro fato que devemos lembrar com muito cuidado. Jesus afirma claramente que, quando ele voltar, trará essa recompensa com ele. Ele diz: eis que venho sem demora e comigo está o galardão. Apocalipse 22:12. E qual é esta recompensa? Já que não é nenhum tipo de riqueza terrena, o que poderia ser? Deus falou a Abrão: eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15:1. Veja bem, o próprio Deus é a nossa recompensa. Ele, tão somente Ele, será aquele em quem nos deleitaremos. Nossa maior recompensa não é um lugar de destinação como o céu ou mesmo a nova terra. Não é riqueza como o ouro ou prata, é uma pessoa. É a oportunidade de entrar aberta e completamente em sua presença e deleitar-se em tudo aquilo que Ele é. Além disso, como vimos no capítulo 7 sobre o tribunal de Cristo, nossa capacidade de usufruir desta recompensa, que poderia ser considerada como o tamanho deste galardão, será governada pela nossa maturidade espiritual. Deixe-me afirmar isto com toda a ousadia. Deus é tudo. Ele é tudo o que podemos querer ou necessitar. Ele é o Criador de todas as coisas que tanto valorizamos. Ele é tão maior que nossos pequenos e transitórios prazeres carnais, que os faz parecer ridículos e desprezíveis quando comparados a Ele. Ele é tudo em tudo. Em sua presença espantosa, intensa, gloriosa, não pensaremos em nada mais, e se o fizermos, será apenas para nos envergonharmos disso. Verdadeiramente, o próprio Deus será nossa extraordinariamente grande recompensa. Sem dúvida, quando estivermos com Jesus, haverá muita coisa para fazermos. Entretanto, estas coisas não serão a origem de nosso gozo. Não serão atividades ou lugares que providenciarão a nossa satisfação. Não estaremos olhando para elas como fonte de entretenimento ou diversão. Em vez disso, estando plenamente satisfeitos em nosso Deus, também sentiremos alegria em servi-lo e em assisti-lo fazendo sua vontade no universo. Estas atividades não serão a fonte de nossa felicidade, mas o resultado do deleite que temos em nosso Senhor. Nossa atenção e nossos desejos serão completamente centrados nele, mais do que em qualquer outra coisa que possamos fazer, qualquer lugar
lugar que possamos ir ou em qualquer coisa que Ele possa nos dar. Nosso relacionamento com Ele, nosso saborear íntimo de Sua pessoa, comandará nossa completa afeição. Nada mais poderá ser comparado ou acrescentado à delícia desta indescritível intimidade. Subtítulo: Minha irmã, minha esposa. Talvez você se lembre de como falamos no primeiro capítulo sobre Adão junto com Deus procurando uma companheira adequada. Primeiro, eles olharam entre os animais, examinaram cada um deles para ver se algum atendia às exigências. Nenhum deles servia porque nenhum deles era da mesma espécie que Adão. Então, depois que Deus fez Eva, Adão acordou e a viu. Ele exclamou: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Gênesis 2, 23. Do mesmo modo, nosso Senhor Jesus está procurando uma noiva, mas ela também deve ser da mesma espécie que Ele. Ela também deve corresponder a Ele. Ela deve ser ossos dos seus ossos e carne da sua carne, espiritualmente falando. Ela deve ser da sua própria vida e natureza. Para cumprir seu propósito, Deus colocou sua própria vida à disposição do ser humano. Quando recebemos esta vida, entramos na família de Deus. Tornamo-nos um novo tipo de criatura eterna, um filho do Altíssimo. Quando Jesus Cristo veio à Terra, Ele era o Filho unigênito de Deus. João 3,16. Isto quer dizer que Ele era o único Filho que Deus produziu até aquele momento. Mais tarde, todavia, isto mudou. O Pai agora está gerando muitos filhos. A família de Deus está crescendo. Hoje, então, Jesus Cristo não é mais chamado de unigênito, mas de primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Muitos cristãos novos e até mesmo descrentes perguntam com quem os filhos de Adão e Eva se casaram. Indubitavelmente, a resposta deve ser que eles se casaram com suas irmãs. Não havia outra escolha disponível, não havia outras pessoas com quem pudessem se unir, já que naqueles dias as pessoas viviam centenas de anos. Houve um tempo amplo para que Adão e Eva pudessem ter muitos e muitos descendentes. Interessante que Jesus também irá se casar com sua irmã, espiritualmente falando. Ele chama a sua noiva em Cantares 4, versículos 9, 10 e 12, de minha irmã, minha noiva. Ela tem o mesmo pai. Ela é da mesma família de Deus. Ela compartilha com Ele a mesma vida eterna. Ele deve se casar com sua irmã, pois não há outra escolha. Além de Deus, não há outros seres eternos disponíveis para gerar filhos, dentre os quais ele possa escolher uma noiva. Não apenas a noiva de Cristo precisa ter o mesmo tipo de vida, mas ela também deve possuir a mesma natureza. Ela também deve ser santa, ela também deve ser pura e sem pecado. As Escrituras nos dizem que Jesus vai apresentar sua noiva como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Efésios 5, 27. O perdão de Deus abre o caminho para que possamos receber a vida de Deus. E a vida de Deus é o meio pelo qual podemos ser transformados na própria natureza de Deus. Nós podemos e, na verdade, devemos nos tornar co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Esta santa natureza é também um requisito para o matrimônio. Interiormente, devemos ser como Cristo. Se não somos como Ele, como podemos nos unir com Ele em uma união íntima?
A Bíblia diz: e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, versículo 3. Em Colossenses 3,4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Isto é o estado de sermos glorificados. 1 João 3,2 diz: sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nossos corpos serão transformados num momento, num abrir e piscar de olhos. 1 Coríntios 15:52, para serem exatamente como ele é. As Escrituras nos ensinam que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, versículo 3. Também lemos que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13, versículo 43. Subtítulo: A esperança da glória. Essa, queridos amigos, é a nossa esperança. A esperança da glória é a esperança de nos tornarmos tudo o que Cristo é. Como precisamos da revelação desta verdade. Como necessitamos de olhar para a sua glória. João 1,14. Como os antigos discípulos fizeram. Sem a revelação da glória de Jesus, não temos esperança. Se pensamos apenas em recompensas físicas, tais como lugares ou coisas, estamos destituídos da verdadeira revelação que tem o poder para mudar nossas vidas. Uma vez que vimos o que é ser glorificado, uma vez que tivemos um vislumbre da glória que há de vir, então, certamente, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Quando tivermos visto a glória, nada mais importará. Quando tivermos visto o que realmente está sendo oferecido a nós, tudo mais empalidecerá, não resistindo à comparação. A esperança bíblica é a esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Entender essa esperança é resultado de revelação. Quando Deus revela a sua glória a nós, então, e só então, saberemos o que devemos esperar. É então que entendemos o que é a esperança do nosso chamamento. Efésios 1:18. Assim, temos compreensão espiritual. Esta revelação da glória de Deus, a qual é para ser herdada por nós, serve como uma âncora para as nossas almas. É uma revelação que cativa nossas mentes e corações de maneira tal que nada mais pode parecer melhor. Qualquer custo a ser pago para que se alcance esta meta é mais do que válido. Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Note bem que essa glória não vai ser somente revelada a nós, mas em nós. A glória do próprio Jesus será revelada por meio de nós. Subtítulo: A mesma imagem. No capítulo anterior falamos sobre quem Jesus Cristo realmente é. Ele é o Filho encarnado. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o instrumento por meio do qual o Pai se revela ao universo, o resplendor da sua glória e a expressão de seu ser. Hebreus 1:3.
Na palavra de Deus, lemos sobre uma esperança gloriosa, ainda mais inexplicável. A Bíblia diz que nós podemos ser transformados nessa mesma imagem. 2 Coríntios 3,18, lemos: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que incrível! Quão inimaginavelmente maravilhoso! Nós, pequenos e insignificantes seres humanos, podemos ser transformados à mesma imagem, a imagem gloriosa do Deus invisível. Podemos não apenas contemplar a sua glória hoje, mas, através desta contemplação, podemos ser transformados naquilo que vemos. De um degrau da glória a outro degrau de glória, podemos ser transformados naquilo que Ele é. Isso é realmente esperança. Isso é algo em que devemos fixar firmemente a nossa esperança. Isso é algo que vale mais do que qualquer coisa no universo. Isso é algo que é válido, que nos leva a pagar qualquer custo necessário para adquiri-lo. Vale a pena renunciar a tudo, negar a nós mesmos e tudo mais, até mesmo renunciar às nossas próprias vidas para obter isso. Que contraste é isso em relação às pobres ideias humanas sobre como será a nossa mansão no céu ou desejos por prazeres e diversões terrenos? Em João 17, 21 ao 23, temos uma narração de Jesus orando ao Pai. Ele não está orando por si mesmo, mas por nós. Aquela prece é incrível. Ele afirma: dei-lhes a glória que me deste. E com que propósito Ele nos está dando a sua própria glória? Para que eles sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena esta mesma unidade. Por muitos anos, acreditei que Jesus estava orando pela unidade entre os cristãos somente. Hoje, tenho um ponto de vista muito maior. Agora vejo que Ele está orando para que nós participemos da união que Ele tem com o seu Pai. O desejo de seu coração é que nos tornemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Lemos: como tu estás em mim e eu em ti. João 17, versículo 21. Ele está pedindo para que ocorra uma gloriosa união espiritual entre Ele mesmo e aqueles que o amam e o seguem. Esta união, esta intimidade é tão incrível, tão grandiosa, que é difícil imaginar que possa ser verdadeira. Ele está abrindo um caminho para nós compartilharmos a união e a comunhão que Ele tem com o Pai. O Pai nele e Ele em nós, para que esta incrível união santa entre o Pai, o Filho e a noiva possa ser perfeita. Subtítulo: tudo aquilo que Ele é. Deus é infinito, Ele é eterno, sua criatividade é ilimitada, seu poder é sem fronteiras, sua beleza é insuperável e sua glória assombrosamente brilhante. Nosso Rei é totalmente gentil, generoso, amoroso, justo e bondoso. Ele é quem fez tudo o que existe e que ainda fará tudo novo de novo. Apocalipse 21, 5. Não há outro ser no universo que se compare em poder e glória, mesmo com a menor porção de tudo aquilo que Ele é. A palavra de Deus nos ensina todas essas coisas. Ainda na Bíblia, podemos também descobrir o que é chamado de boas novas. Há um fato tão bom que é quase inacreditável, embora seja verdadeiro. É
que Deus não conserva tudo só para si. Ele tem em seu coração um profundo desejo de compartilhar tudo isso com os homens. Ele tem convidado aqueles que têm o desejo de se submeter completamente a Ele para vir e participar de tudo aquilo que Ele é. O plano de Deus é que nós, seres humanos, possamos entrar e participar de toda a glória, natureza e autoridade divina. Podemos até mesmo sentar com Ele em seu trono. Apocalipse 3:21. Isto não quer dizer que podemos sentar um pouco em seu colo. Isto significa participar do governo do universo, juntamente com Deus. Assim como uma noiva, depois de casada, pode compartilhar tudo com o seu marido, assim também nós somos convidados a participar de tudo que Deus tem e do que Ele é. Uma esposa compartilha a casa com o seu marido. Ela tem acesso aos seus recursos financeiros. Ela participa de seus status social. Em um casamento adequado, por ser submissa a ele, ela tem acesso não apenas a tudo o que ele tem, mas também a tudo o que ele é. Assim também fomos chamados para ser a noiva de Cristo. Deus graciosamente abre o caminho para nos tornarmos participantes com Ele de sua glória, de seu reino e de seu ser. Oh, como precisamos de uma visão espiritual! Precisamos olhar para o alvo. Necessitamos desesperadamente compreender aquilo em que estamos pretendendo entrar. Paulo, orando pelos cristãos de seu tempo e até por nós também, pede para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Efésios 1, versículos 17 e 18. Que riquezas, que glória pode ser a nossa herança? Se pudéssemos vislumbrar apenas uma pequena parte desta realidade espiritual, iríamos renunciar a tudo mais e correr desimpedidos atrás dele, em busca dele. Irmãos e irmãs, podemos ser a noiva de Cristo, podemos ser transformados para ser como Ele, para que possamos entrar em uma união de matrimônio com Ele. De um degrau de glória ao outro degrau de glória, temos a incomparável possibilidade de entrar nesta terra boa e tomar posse dela. Podemos nos tornar osso de seus ossos e carne de sua carne, espírito de seu espírito, vida de sua vida, natureza de sua natureza divina. Podemos e iremos nos tornar exatamente como Ele é. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. 1 João 3, versículos 2 e 3. E você? Você está tendo um tiragosto desta experiência hoje? Jesus é o foco de sua atenção e a sua delícia? Ou você está procurando prazeres e experiências terrenas? O seu coração, a sua alma, a sua mente e a sua força estão inteiramente devotados a viver em intimidade amorosa com Jesus? Talvez fosse bom para todos nós fazermos uma pausa aqui e contemplar estas coisas. Conforme estivemos vendo, nosso relacionamento com Deus é o fator mais importante em nossas vidas. Nosso relacionamento de amor com Ele é o que nos trará para a maturidade espiritual que necessitamos para obter todas as recompensas espirituais que estão por vir. Comparado a isto,
Tudo mais é apenas uma sombra vazia. Hoje é o dia para se arrepender, se você não está vivendo completamente para Ele. Hoje é o tempo para ouvir sua voz e retornar ao primeiro amor. Depois que Jesus voltar, não haverá outra oportunidade, não haverá uma segunda chance. Deus está nos chamando, Ele está estendendo a sua misericórdia e graça hoje para todo aquele que responder. Ninguém é fraco demais, ninguém é incapaz. Seu poder está disponível a todos que quiserem ouvir a sua voz e entregar-se completamente a Ele. Hoje é o dia da salvação. O convite tem sido feito. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Esta é uma oferta maravilhosa de Deus. Se a negligenciarmos esta salvação tão grande, seremos vistos naquele dia da volta de Jesus como os maiores tolos do mundo. Subtítulo: A Cidade Santa. Na Nova Jerusalém não haverá necessidade de nenhuma luz. Deus está lá, iluminando tudo com sua glória. Esta luz é mantida e exibida pela lâmpada ou candeia, que é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 21:23. A cidade santa, então, funciona como uma grande exibição do caráter de Deus e de suas obras, através das quais a sua luz se irradia. Todos os cristãos transformados, simbolizados pelas muitas pedras preciosas que constituem o muro da cidade, terão se tornado uma espécie de exibição ao universo. O caráter multifacetado de Deus será visto através da personalidade individual de cada um. As obras maravilhosas que Deus fez nas vidas de todos os homens aperfeiçoados, Hebreus 12:23, estará disponível para todos verem. O amor insondável e a misericórdia, a graça de Deus serão exibidos. A Bíblia nos ensina que a mulher é glória do homem. 1 Coríntios 11:7. Portanto, esta gloriosa mulher, a noiva de Cristo, servirá como uma ampla e celestial expressão de tudo aquilo que Jesus Cristo é e tem sido para aqueles que são uma parte dela. Na verdade, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. 2 Tessalonicenses capítulo 1:10. Um dia haverá um glorioso casamento celestial. Você estará lá? Você estará pronto para tomar parte nele? Os sábios de coração irão preparar-se, pagarão qualquer preço para conseguir isto. Eles estarão lá quando a voz semelhante de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, a anunciar que chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse 19, versículos 6 e 7, na Nova Versão Internacional. Amém e amém. Te damos graças, Senhor, por mais um livro aqui concluído. Espírito Santo, declaramos a nossa total dependência de Ti. E recebemos, Senhor amado, a impartição de tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui revelado, em o nome de Jesus. Amém.